Introdução. Quando tinha pouco mais de um ano, nosso filho, Jasper, começou a dizer por favor. Ou, pelo menos, tentar. Ele ainda não conseguia pronunciar todas as letras, então acabava soando mais como pufavo, mas o resultado era parecido o suficiente para entendermos o que ele queria dizer. O uso da palavra, em si, não era algo excepcional. Afinal, aos 6 meses, a maioria das crianças consegue identificar sons básicos, e por volta de um ano, elas conseguem dizer até 3 palavras. O interessante, no entanto, era a forma como ele a usava. Ele dizia algo que queria, como coió, colo, guti, iogurte ou urso de pelúcia, e depois fazia uma pausa para observar o resultado. Se conseguisse imediatamente o que queria, estava feito. Ele não dizia mais nada. Mas, se não obtivesse resultados ou se não saíssemos correndo para atender ao pedido, ele nos olhava bem nos olhos, baixava de leve a cabeça e dizia, por favor. À medida que Jasper crescia, seu vocabulário aumentava. Ele começou a falar sobre bichos preferidos, dino, para dinossauro, coisas que queria fazer, véi para o escorrega e a contar até 2. Jasper, inclusive, acrescentou sim antes de por favor para sinalizar que estava falando sério. Como na frase que é o Gucci sim por favor. Ou, traduzido para o vocabulário adulto, sim, eu quero iogurte, quero. Mesmo. Mas por favor era especial, pois foi a primeira vez que ele percebeu que as palavras tinham poder. Que elas impulsionavam ações. Que, se ele quisesse uma coisa e não conseguisse, acrescentar por favor faria com que acontecesse. Ou, pelo menos, aumentaria a probabilidade. Jasper havia descoberto sua primeira palavra mágica. Quase tudo o que fazemos envolve palavras. Usamos palavras para comunicar ideias, expressar sentimentos e nos conectar com entes queridos. É por meio delas que líderes lideram, vendedores vendem e pais provêm. É por meio delas que professores ensinam, governantes governam e médicos explicam. Até nossos pensamentos particulares dependem da linguagem. De acordo com algumas estimativas, usamos cerca de 16.000 palavras por dia. Escrevemos e-mails, montamos apresentações e falamos com amigos, colegas e clientes. Criamos perfis em aplicativos de relacionamento, conversamos com os vizinhos e puxamos assunto com nossos parceiros para saber como foi o dia deles. Mas, embora passemos muito tempo usando a linguagem, raramente refletimos sobre o vocabulário que usamos. Claro, podemos pensar nas ideias que queremos comunicar, mas nos preocupamos muito menos com as palavras específicas que empregamos para comunicá-las. E qual o problema com isso? Por si só, as palavras quase sempre parecem intercambiáveis. Vejamos a antepenúltima frase que você acabou de ler. Ela contém o adjetivo específicas para se referir a palavras, mas poderia facilmente ter usado individuais, particulares ou um sem número de sinônimos. Embora transmitir a mensagem seja obviamente importante, as palavras específicas usadas para isso muitas vezes parecem irrelevantes. São construções feitas ao acaso, ou seja lá o que nos tenha vindo à cabeça. Mas acontece que essa suposição está equivocada. Bastante equivocada. A palavra que mudou o mundo. Na década de 1940, bastava uma palavra para mudar o mundo. Sempre que um desastre acontecia ou que vilões ameaçavam destruir a vida como a conhecemos, o adolescente Billy Batson, das histórias em quadrinhos, dizia Shazam, e se transformava em um super-herói com força e velocidade extraordinárias. Palavras mágicas dessa natureza existem desde sempre. De abracadabra, e hocus pocus, anabrite sésamo, e expecto patronum, mágicos, feiticeiros e heróis de todos os tipos usaram a linguagem para invocar poderes místicos. Assim como os feitiços, certas palavras, quando usadas estrategicamente, podem mudar ou fazer qualquer coisa. Quem as escuta não consegue resistir. Pura ficção, certo? Nem tanto. No fim da década de 1970, pesquisadores de Harvard abordaram usuários de uma fotocopiadora na biblioteca da Universidade da cidade de Nova York e pediram um favor a eles. A metrópole é famosa pela cultura vibrante, pela comida saborosa e por ser um caldeirão de diversidade.
Mas pela simpatia? Não muito. Os nova-iorquinos são conhecidos por sua fala rápida, pelo trabalho árduo e por estarem sempre com pressa. Portanto, interpelá-los com um pedido de ajuda vindo de um estranho seria difícil, para dizer o mínimo. Os pesquisadores estavam interessados nos mecanismos da persuasão. Um membro da equipe ficava a postos em uma das mesas da biblioteca, aguardando alguém começar a fazer cópias. Quando a pessoa colocava o material na máquina, o membro da equipe entrava em ação. Ele andava até o inocente frequentador, interrompia o que esse indivíduo estava fazendo e pedia para usar a fotocopiadora antes dele. Os pesquisadores testaram diferentes abordagens. Em algumas, fizeram um pedido direto: com licença, são 5 páginas. Posso usar a copiadora? Em outras, acrescentaram a palavra porque, com licença, são 5 páginas. Posso usar a copiadora, porque estou com pressa. As duas abordagens eram quase idênticas. Ambas diziam educadamente com licença, ambas pediam para usar a máquina e ambas mencionavam as 5 páginas que precisavam ser xerocadas. A importunação também era a mesma. Em ambos os casos, a pessoa abordada teria que parar o que estava fazendo, tirar o material dela da máquina e ficar olhando para o teto enquanto o pesquisador passava à frente. Mas, apesar de semelhantes, as abordagens tiveram efeitos bem distintos. Acrescentar a palavra porque aumentou em mais de 50% o número de pessoas que deixaram o pesquisador passar à frente. Um aumento de 50% na persuasão devido a uma única palavra é enorme. Astronômico, até. Mas, para ser justo, é possível argumentar que havia mais diferenças entre as duas abordagens do que apenas uma palavra. Afinal, aqui incluía porque não adicionava apenas o vocábulo, mas também um motivo: da pessoa fazendo o pedido estava com pressa. Portanto, em vez de o porquê motivar a persuasão, talvez as pessoas estivessem mais propensas a consentir devido ao motivo válido. O pesquisador dizia que estava com pressa, e os inocentes frequentadores não estavam, então é possível que tenham dito sim apenas por educação ou solidariedade. Mas, ao testarem uma outra abordagem, os pesquisadores constataram que não era bem assim. A um terceiro conjunto de pessoas, em vez de dar um motivo válido, o pesquisador apresentou um que não fazia sentido e, com licença, são 5 páginas. Posso usar a máquina, porque tenho que fazer cópias. Dessa vez, o motivo não acrescentava uma informação nova. Afinal, ao pedir para usar a fotocopiadora, já estava claro que o pesquisador precisava fazer cópias. Portanto, acrescentar essa palavra específica, porque, não deveria ter feito diferença. Se apresentar um motivo válido era o que estimulava a persuasão, então dizer que eles tinham que usar a máquina porque precisavam fazer cópias não deveria ter gerado efeito algum. Inclusive, dado que o motivo não fazia sentido, poderia até prejudicar a persuasão, fazendo com que as pessoas ficassem menos propensas a consentir. Mas não foi isso o que aconteceu. Em vez de reduzir o efeito, incluir uma justificativa sem sentido aumentou em tanto quanto a razão válida. A persuasão não era motivada pela justificativa em si. Ela era impulsionada pelo poder da palavra que vinha antes dela, um porquê. O estudo da fotocopiadora é apenas um exemplo do poder das palavras mágicas. Dizer que você recomenda determinada coisa em vez de dizer que gosta deixa as pessoas 32% mais propensas a acatar sua sugestão. Acrescentar mais preposições a uma carta de apresentação aumenta em 24% a probabilidade de conseguir um emprego. E dizer is not, não é, em vez da forma contraída is the ao descrever um produto faz com que as pessoas paguem $3 a mais por ele. O linguajar usado nas reuniões de resultados influencia o preço das ações das empresas, e o vocabulário adotado pelos CEOs afeta os retornos dos investimentos. Como sabemos de tudo isso? Devido à nova ciência da linguagem. Avanços tecnológicos no campo de machine learning, linguística computacional e processamento de linguagem natural somados à digitalização de tudo, e desde cartas de apresentação até conversas, revolucionaram nossa capacidade de analisar a linguagem, gerando descobertas sem precedentes. Comecei a usar a análise de texto automatizada por acaso.
Em meados dos anos 2000, eu era um professor recém-chegado a Wharton School e desenvolvia uma pesquisa sobre por que as coisas se popularizam. Queríamos saber as razões que levam as pessoas a falar e a compartilhar determinadas coisas em vez de outras, e compilamos um conjunto de dados de milhares de artigos do New York Times, desde a primeira página e notícias internacionais até conteúdos sobre esportes e estilo de vida. Muitos dos artigos eram ótimas leituras, mas apenas uma pequena parte chegava à lista de mais compartilhado do site, e estávamos tentando descobrir o porquê. Para isso, precisávamos aferir as diferentes razões pelas quais um conteúdo viraliza. Talvez as matérias que apareciam na primeira página do New York Times recebessem mais destaque, por exemplo, então isso também era avaliado. Havia também a possibilidade de que determinados cadernos tivessem mais leitores ou de que alguns jornalistas tivessem um público maior, então mensuramos esses fatores também. Estávamos particularmente interessados em descobrir se certas formas de escrever poderiam aumentar a chance de as matérias serem compartilhadas, mas fazer isso exigia encontrar uma forma de medir as características das matérias, como o grau de emoção que elas evocavam ou o volume de informação útil que continham. Começamos recrutando assistentes de pesquisa. Estudantes de graduação interessados me mandavam e-mails perguntando se poderiam participar da pesquisa, e esse era um modo fácil de colaborarem. Cada aluno lia uma matéria e a avaliava em relação a determinados critérios, como o grau de emoção que despertava. Essa abordagem funcionou muito bem, pelo menos de início. Eles sistematizaram primeiro algumas poucas matérias, mas depois chegaram a fazer o mesmo com dezenas delas. Mas aplicar esse método a milhares de artigos não deu muito certo. Era preciso tempo para um assistente de pesquisa analisar um texto, e ler 10, 100 ou 1000 levaria 10, 100 ou 1000 vezes mais tempo. Contratamos um pequeno exército de assistentes de pesquisa, e mesmo assim o progresso era lento. Além disso, quanto mais pessoas contratávamos, menos certeza tínhamos de que estávamos obtendo resultados consistentes. Um assistente de pesquisa podia achar que um determinado texto provocava emoção, enquanto outro, não, e ficamos preocupados com o prejuízo dessas inconsistências a nossas conclusões. Precisávamos de um método objetivo que funcionasse em grande escala. Uma forma consistente de mensurar os aspectos de milhares de artigos, sem deixar nossos assistentes esgotados pela carga de trabalho. Comecei a conversar com alguns colegas, e alguém sugeriu um programa de computador chamado Linguistic Inquiry and WordCon. O programa era brilhante em sua simplicidade. Os usuários inseriam um texto, por exemplo, uma matéria de jornal, e o programa gerava pontuações para diferentes âmbitos. Ao contar o número de palavras relacionadas à emoção, por exemplo, o programa avaliava o quanto o texto era focado nesse aspecto. Ao contrário dos assistentes de pesquisa, o programa nunca se cansava. Além disso, era perfeitamente consistente. Ele classificava as coisas sempre da mesma forma. O Linguistic Inquiry and WordCon, ou LIWC, como é mais conhecido, tornou-se minha ferramenta de pesquisa preferida. O livro The Secret Life of Pronouns, A Vida Secreta dos Pronomes, em tradução livre, de James W. Pennebaker, é uma excelente referência para quem estiver interessado no LIWC. A sabedoria das palavras. Nas décadas que se seguiram, surgiram centenas de novas ferramentas e abordagens. Métodos para contar termos específicos, descobrir os principais tópicos em um documento e extrair sabedoria das palavras. E, assim como o microscópio revolucionou a biologia e o telescópio transformou a astronomia, as ferramentas para processamento de linguagem natural remodelaram as ciências sociais, fornecendo informações sobre todo tipo de comportamento humano. Analisamos chamadas de atendimento ao cliente para descobrir as palavras que aumentam a satisfação do usuário, dissecamos conversas para entender por que algumas seguem um rumo melhor do que outras e examinamos textos na internet para identificar o tipo de escrita que mantém os leitores envolvidos. Analisamos milhares de roteiros de filmes para determinar por que alguns se tornam sucessos de bilheteria, estudamos dezenas de milhares de artigos acadêmicos para entender como escrever de modo a causar impacto e examinamos milhões de avaliações online para descobrir como a linguagem influencia o boca a boca.
Avaliamos interações entre médicos e pacientes para identificar o que aumenta o cumprimento das recomendações médicas, esmiuçamos audiências de liberdade condicional para descobrir o que fez com que um pedido de desculpas fosse eficaz e estudamos argumentos jurídicos para descobrir o que ganha um caso. Examinamos os roteiros de dezenas de milhares de séries de TV para descobrir o que constitui uma boa história e analisamos mais de 250.000 de letras de músicas para identificar os elementos de um hit. Ao longo dessa trajetória, vi o poder das palavras mágicas. Sim, o conteúdo de nossas falas importa, mas alguns vocábulos provocam mais impacto do que outros. As palavras certas, usadas na hora certa, podem fazer as pessoas mudarem de ideia, engajar o público e estimular a tomada de ação. Então, quais são essas palavras mágicas e como podemos nos beneficiar do poder delas? Este livro revela a ciência por trás de como a linguagem funciona e, mais importante, como podemos usá-la com maior eficácia nas mais diversas situações, como para persuadir os outros, aprofundar relacionamentos e ter mais sucesso em casa e no trabalho. Vamos falar especificamente sobre 6 tipos de palavras mágicas, as quais permitem que você, 1. Ative sua identidade e sua autonomia, 2. Transmita confiança, 3. Faça as perguntas certas, 4. Tire proveito da concretude, 5. Expresse emoção e, 6. Beneficie-se das semelhanças e das diferenças. 1. Ative sua identidade e sua autonomia. As palavras dão pistas sobre quem está no comando, quem é o responsável e as implicações de determinada atitude. Consequentemente, pequenas mudanças nas palavras que empregamos podem ter um grande impacto. Descubra por que usar substantivos em vez de verbos pode facilitar a persuasão, como dizer não da maneira certa nos ajuda a atingir nossos objetivos e como mudar apenas uma palavra na pergunta que nos fazemos quando estamos empacados pode destravar a criatividade. Entenda por que falar sobre nós mesmos na terceira pessoa pode reduzir a ansiedade e nos tornar melhores comunicadores, e por que uma simples palavra, como você, ajuda em algumas interações sociais, mas prejudica em outras. Aprenda como as palavras atuam sobre a autonomia e a empatia, afetando o comportamento ético das pessoas, seu comparecimento às urnas e os desentendimentos conjugais. 2. Transmita a confiança. Palavras não apenas comunicam fatos e opiniões como também o quanto confiamos nesses fatos e nessas opiniões, o que afeta nossa imagem e nosso grau de influência. Aprenda como um executivo de vendas em dificuldade se tornou um profissional de alto desempenho ao eliminar certas palavras de seu vocabulário, de que modo a forma como os advogados falam pode ser tão importante quanto os fatos que compartilham e como os estilos linguísticos fazem as pessoas parecerem mais convincentes, confiáveis e competentes. Porque as pessoas preferem consultores financeiros confiantes, mesmo quando é mais provável que estejam errados, e por que dizer que um restaurante serve, em vez de servir uma ótima refeição aumenta a probabilidade de outras pessoas irem lá. E, embora a certeza às vezes seja benéfica, vou mostrar quando a linguagem incerta é mais eficaz. Expressar dúvidas sobre assuntos controversos pode estimular o outro lado a ouvir e reconhecer limitações pode fazer com que os comunicadores pareçam mais confiáveis. 3. Faça as perguntas certas. Nesse capítulo, você vai aprender sobre a ciência de fazer perguntas. Porque pedir conselhos faz as pessoas pensarem que você é mais inteligente porque fazer mais perguntas em um primeiro encontro torna uma pessoa mais propensa a conseguir um segundo. Que tipos de perguntas são mais eficazes e quais os momentos certos para fazê-las? Como desviar de questionamentos difíceis e incentivar os outros a compartilharem informações confidenciais? Como um casal descobriu uma forma infalível de aprofundar a conexão social e por que fazer as perguntas certas ajuda a mostrar às pessoas que você se importa. 4. Tire proveito da concretude. Esse capítulo mostra o poder da concretude linguística. Quais palavras demonstram que se está ouvindo, e por que falar sobre consertar em vez de resolver um problema aumenta a satisfação do cliente? Porque o conhecimento pode ser uma maldição, e por que falar camiseta cinza em vez de top estimula as vendas? E, para que você não fique achando que é sempre melhor ser concreto, vou mostrar quando é melhor ser mais abstrato. Porque a linguagem abstrata sinaliza poder, liderança e ajuda as startups a captar financiamento. 5. Expresse emoção. O capítulo 5 explora por que a linguagem emocional aumenta o engajamento e como aproveitá-la em todos os aspectos da vida.
Descubra como um estagiário de 22 anos construiu um império de podcasts ao entender os fatores científicos que compõem uma boa história, por que acrescentar coisas negativas pode de fato tornar as positivas mais agradáveis e por que usar a linguagem emocional aumenta as vendas de algumas categorias de produtos, mas não de outras. Você vai descobrir como prender a atenção das pessoas, mesmo em assuntos que podem não parecer interessantes, e por que fazer as pessoas se sentirem orgulhosas ou felizes pode torná-las menos propensas a ouvir o que você tem a dizer. Ao final do capítulo, você vai aprender a aproveitar a linguagem emocional, a saber o momento certo de usá-la e elaborar apresentações, histórias e conteúdos para engajar qualquer público. 6. Beneficie-se das semelhanças e das diferenças. Esse capítulo trata da linguagem da similaridade. O que significa semelhança linguística, e por que ela ajuda a explicar tudo, desde quem é promovido ou se torna amigo até quem é demitido ou consegue um segundo encontro. Mas a semelhança nem sempre é boa. Às vezes, a diferença é melhor. Descubra por que músicas atípicas acabam sendo mais populares e como a inteligência artificial por trás da Siri da Alexa está sendo usada para mensurar a rapidez com que as histórias se espalham e o quão longe elas chegam. No final, você vai aprender a entender o estilo linguístico do outro, quando usar uma linguagem semelhante ou diferente, como apresentar ideias de modo a torná-las mais fáceis de serem entendidas e mais propensas a gerar uma reação positiva. 7. O que a linguagem revela. Os 6 primeiros capítulos se concentram no impacto da linguagem. Como você pode usá-la para ser mais feliz, mais saudável e mais bem-sucedido. No último capítulo, ensino algumas das coisas poderosas que as palavras revelam. Saiba como os pesquisadores identificaram se uma peça foi escrita por Shakespeare sem nem sequer lê-la e como é possível prever quem vai descumprir o pagamento de um empréstimo com base nas palavras usadas na solicitação dele. Dica: não confie em extrovertidos. Você também vai descobrir o que a linguagem revela sobre a sociedade de forma mais ampla. Como a análise de 250 mil canções respondeu à velha questão de saber se a música é misógina, e se melhorou com o tempo, e como as imagens das câmeras corporais mostraram os preconceitos sutis que se insinuam no modo como a polícia fala com membros das comunidades negra e branca. No final, você estará mais apto a usar a linguagem para decodificar o mundo ao seu redor, tanto pelo que as palavras revelam sobre outras pessoas e as intenções delas quanto pelos estereótipos e preconceitos sociais sutis que refletem. Cada capítulo se concentra em um tipo de palavra mágica e em como usá-lo. Alguns insights são tão simples quanto dizer não quero no lugar de não posso, outros são mais complexos e dependem do contexto. Além disso, apesar de o livro se concentrar em como usar a linguagem de forma mais eficaz, se você estiver interessado nas ferramentas usadas para descobrir esses insights, consulte o guia de referência no apêndice. Ele lista algumas das principais abordagens, além do modo como várias empresas, organizações e indústrias podem aplicá-las e de fato o fizeram. Quer percebamos ou não, somos todos escritores. Não é necessário produzir livros ou matérias de jornal, nem se autoproclamar autor ou jornalista, mas ainda assim escrevemos. Escrevemos e-mails para colegas e mensagens de texto para amigos. Escrevemos relatórios para chefes e rascunhamos apresentações de slides para clientes. Também somos todos oradores públicos. Podemos não subir no palco na frente de milhares de pessoas, mas todos nós falamos em público. Seja fazendo apresentações para a empresa ou batendo papo em um primeiro encontro. Seja pedindo às pessoas que façam uma doação ou mandando nossos filhos arrumarem o quarto. Mas, para sermos melhores escritores e oradores, e para nos comunicarmos com objetividade e cuidado, temos que saber as palavras certas a serem usadas. É difícil fazer as pessoas ouvirem, prestarem atenção, convencê-las a fazer o que queremos. E é difícil motivar os outros, estimular a criatividade e construir laços sociais. Mas as palavras certas podem ajudar. É comum dizermos que algumas pessoas têm jeito com as palavras. Elas são convincentes e carismáticas, e parecem sempre saber a coisa certa a ser dita. Mas o resto de nós, que não nasceu assim, está fadado ao fracasso? Não necessariamente. Porque ser um grande escritor ou orador não é um dom de nascença, é algo que podemos aprender. As palavras têm um impacto incrível, e, ao entender quando, por que e como elas funcionam,
podemos usá-las para ampliar o nosso. Se você deseja usar a linguagem de forma mais eficaz ou simplesmente entender seu funcionamento, este livro irá mostrar o caminho.